Era uma vez um pequeno grupo com um grande nome, Menudo. Apesar de seu significado modesto, pequena mudança em espanhol, o grupo estava destinado a grandes coisas. Eles rapidamente se tornaram os queridinhos do pop latino, amados não só em casa, mas também na América do Norte e na Europa, mostrando ao mundo que a música não conhece fronteiras. Cada canção um hino, cada performance uma celebração. Sob a orientação do produtor Edgardo Dias, o Menudo não é apenas um grupo musical, é um fenômeno em constante evolução. Edgardo, um visionário, implementa uma estratégia inédita, a substituição dos integrantes ao atingirem a idade de 16 anos. Esta abordagem mantém o grupo eternamente jovem e atraente. Mas esta juventude vem com seus próprios desafios. A pressão de viver sob os holofotes intensos da fama jovem começa a revelar fissuras. Problemas com drogas, álcool e escândalos surgem, revelando uma realidade mais complexa e sombria da história do Menudo. Era 1977, em Porto Rico, uma ilha vibrante e pulsante com ritmos latinos. Nesse cenário, nasce um sonho, uma visão de Edgardo Dias: criar um grupo que capturaria os corações dos jovens porto-riquenhos. Antes de criar o Menudo, Edgardo foi até a Espanha para expandir seus conhecimentos. A experiência com o mundo dos espetáculos ao vivo abriu seus olhos para o que poderia fazer no entretenimento. De volta a Porto Rico, ele tinha um plano: montar um grupo musical somente com jovens talentosos da sua terra, com o objetivo de fazer algo totalmente novo para o público jovem. Ele escolhe 5 garotos de 2 famílias de amigos e familiares, os Meléndez e os Salaberry. Uma combinação de vozes, carisma e paixão juvenil. O Menudo não seria apenas um grupo, seria uma família. Em uma garagem em Guaynabo, enquanto outros garotos jogavam bola, os irmãos Meléndez e Salaberry ensaiavam. Eles cantavam hits dos anos 70, sonhando com aplausos e holofotes. Edgardo sabia que o caminho para o sucesso exigia mais do que talento. Requeria treinamento, disciplina e familiaridade com os palcos. Ele os levou para os estúdios de rádio, onde gravavam comerciais e se familiarizavam com a arte e a magia dos estúdios. Para se promoverem, eles começaram a tocar em festivais locais em todo o país. Logo, ganharam sucesso também na TV. À medida que o Menudo evoluía, seus integrantes eram substituídos por novos talentos e eles começaram a quebrar barreiras. Sua música, vibrante e cheia de vida, ultrapassou as fronteiras da ilha, levando consigo a essência da cultura porto-riquenha. O sucesso internacional não era apenas uma conquista musical, era um motivo de orgulho nacional. A sensação porto-riquenha se espalhava com vigor por toda a América Latina a partir de 1981. Venezuela, Peru, El Salvador, México, Brasil. Em cada país, os fãs se rendem ao fenômeno. A Europa, com sua diversidade cultural, também abraça o grupo com entusiasmo. Na Espanha, suas canções encontram um lar familiar, enquanto em países como Itália e França, eles são saudados como estrelas internacionais. Em cada concerto, a resposta dos fãs é avassaladora. Não são apenas multidões, são comunidades de admiração e afeto. Y yo le digo que sí. Entramos en la pista y comienzo a temblar. Vamos a volar. Cuando puedas cualquier cosa puede ocurrir. Al descubrir, vienes y te vas dejando tu recuerdo. Cuando hagas un nuevo cielo, para que la paz levante. Por eso cante la televisión. Para deixar seus garotos mais atraentes, Edgardo Dias criou o que hoje é reconhecido como o padrão de membros de boy bands. Havia o engraçado, o galã, o fofinho e o rebelde.
O que Edgardo queria era que o grupo usasse roupas justas de marcas populares enquanto cantavam e mostravam passos de dança contagiantes. Uma fórmula eficaz de atrair uma legião de jovens adolescentes no período da puberdade. Menudo era mais do que um grupo, era uma marca extremamente lucrativa. Filmes, discos, roupas, brinquedos, todo tipo de bugiganga que você possa imaginar. Em uma manhã de junho de 1983, a cidade de Nova York foi acordada por um fenômeno extraordinário. O Menudo, um grupo pop latino, havia pisado em solo americano. A chegada deles ao aeroporto, uma cena de admiração, euforia e caos juvenil, foi apenas o prelúdio de um impacto cultural sem precedentes. As gravadoras americanas, acostumadas aos padrões habituais do sucesso, ficaram perplexas. O que está acontecendo? Elas se perguntavam ao ver milhares de jovens reunidos para ver um grupo de Porto Rico. Mas o que o tornava tão especial? A resposta estava na multidão. Jovens que viam nos integrantes do Menudo mais do que músicos. Eles viam a si mesmos. Bilíngues, biculturais, refletindo suas próprias vidas e sonhos. Eles são como eu, dizia um fã, um eco de um sentimento compartilhado por milhares. Adolescentes por todo o país rapidamente se tornaram fãs do grupo, numa febre chamada de menudites. Para outros, a expressão correta era Beatlemania espanhola. Um artigo do New York Times de junho de 1983 mostrou que garotas adolescentes se orgulhavam de ter a febre da menudites, enquanto lotavam as ruas nas aparições do grupo e enchiam os milhares de assentos nos shows esgotados no Madison Square Garden. Até meados dos anos 80, existiam cerca de 100 clubes de fãs do Menudo só em Nova York. Além de sua presença física, o grupo expandiu sua popularidade abrangente em várias formas. De camisetas e banners ao seu próprio programa bilíngue na rede ABC, o Menudo rapidamente alcançou fama global no início e meados dos anos 80. Eles até se tornaram embaixadores juvenis da Unicef, mostrando um lado humanitário dos superastros. Em 1983, o grupo fechou um grande contrato com a RCA Records para lançar 12 álbuns em 6 anos. Eles queriam aproveitar a crescente popularidade de artistas latinos e hispânicos nos Estados Unidos para incluí-lo na cultura pop do país. Como parte da estratégia para o mercado americano, o Menudo dá as boas-vindas a seu primeiro integrante não latino. Seu nome é Robbie Rosa, de 13 anos. Ele tomará o lugar de líder que antes pertencia a Johnny Lozada. A partir desse momento, as mudanças dos integrantes do grupo se tornavam cada vez mais frequentes. Nessa época, conhecemos figuras como Roy Rosselló e o menino que se tornaria um astro pop anos depois, chamado Ricky Martin. O Menudo fez sucesso por vários anos nos Estados Unidos. Eles fizeram muitos shows com ingressos esgotados e apareceram em trilhas sonoras de filmes importantes na metade dos anos 80. Era um período muito lucrativo para o grupo, que começou como um pequeno projeto familiar. No entanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles enfrentaram forte concorrência de novos grupos americanos, como New Kids on the Block e New Edition. Isso dificultou a manutenção do sucesso do Menudo fora do mercado latino-americano. Por fim, a RCA Records encerrou o contrato com o grupo, o que fez com que tentassem êxito em outro lugar. A partir de agora, vamos explorar um lado menos conhecido das boy bands, focando no grupo Menudo. Bandas como essa, especialmente as que não falavam inglês como língua principal, foram exploradas e mercantilizadas. O Menudo, composto por adolescentes entre 12 e 15 anos de Porto Rico, tornou-se um exemplo da obsessão da indústria com a juventude e o talento masculino, visando maximizar lucros. A série documental Menudo, Forever Young, da HBO Max, trouxe fatos reveladores.
A série de 4 episódios, apresentada em espanhol e inglês, detalha a gerência de Edgardo Dias, destacando como ele substituía membros ao atingirem a puberdade e os desafios enfrentados pelos jovens em relação à remuneração e educação devido às turnês e ensaios. Enquanto para alguns Edgardo era a mente criativa e mágica que mudou o fenômeno menudo, para outros ele era irresponsável, ganancioso e dissimulado. No documentário, os problemas com as remunerações dos integrantes vieram à tona. No início, os jovens membros do Menudo eram tratados como parceiros de negócios, mas essa abordagem mudou rapidamente. Edgardo logo percebeu que seria mais lucrativo e conveniente mantê-los apenas como funcionários. Isso significava que eles eram pagos pelas apresentações, mas não pelo tempo gasto em promoções de álbuns ou pelos lucros de mercadorias. Além do mais, o contrato para os integrantes do Menudo era extremamente pesado. Ao assinarem um documento, os pais cediam direitos parentais a Edgardo. Na década de 90, o Menudo enfrentou um momento decisivo. Problemas internos mais profundos afetavam o grupo. Em novembro de 1990, 2 integrantes, Sérgio Blas e Rubem Gomes, foram pegos com drogas no aeroporto de Miami. Até dezembro, 4 dos 5 membros restantes deixaram a banda, alegando negligência, exploração e bullying por parte de outros colegas. Tudo sob o olhar atento de Edgardo Dias. Acusações graves de abuso físico e sexual também vieram à tona, revelando uma faceta devastadora da história da banda. A mais grave dessas acusações veio do ex-integrante Ângelo Garcia, que relatou: "Durante meu tempo no Menudo, fui violado uma série de vezes, que era assim que os predadores se aproveitavam de mim." Sérgio Blas, por sua vez, relatou que muitas vezes eles não tinham supervisão ou uma real segurança. "Uma vez estávamos na Colômbia, eu estava com Rubem Gomes e tínhamos acabado de chegar ao hotel. Entramos no nosso quarto. De repente, um cara aleatório entra, e ele tira o que deve ter sido cerca de 1 quilo de cocaína. Ficamos assustados, porque não conhecíamos essa pessoa. Mas o cara era, na verdade, um dos produtores e promotores. Andy Blasquez, que fez parte do Menudo de 1991 a 1997, criticou Edgardo pela extrema sexualização que ele disse ter enfrentado na banda desde o início, como piadas excessivamente impróprias que não devem ser contadas para crianças. Essas alegações, embora já fossem conhecidas, foram em grande parte ignoradas pela mídia e pela indústria. Bolívar Arellano, um fotógrafo freelancer que trabalhou com Menudo, alegou em um talk show porto-riquenho em 1991 que vários membros da banda receberam álcool, drogas e foram molestados. Mais tarde naquele ano, o ex-integrante Ralph Rodrigues apareceu no programa da Univision, El Show de Cristina, e confirmou isso. O produtor, que também apareceu no programa, negou as acusações e desmereceu Ralph, afirmando que ele fazia tudo aquilo por dinheiro. Até hoje ele nega que tenha feito tais atrocidades. Tu hijo el que me está difamando a mí. ¿Por qué? Por la barbaridad que estaba diciendo. Vaya, eso es mentira. Usted no sabe que es mentira. Em uma entrevista de 2014 ao programa Domingo Espetacular, Roy Roseló também revelou que foi assediado. Ele disse: "Na última festa que fui, Edgar fez Ricky Martin se vestir de mulher. Chamei o Rob, que veio, e dei um soco nele enquanto eu fugia. Cheguei na rua rezando para um carro me atropelar." Roy explicou que não falou antes porque não se sentia pronto. Ele disse que não buscava nada além de conscientização e que já havia perdoado Edgardo por tudo. Em 1997, em meio a acusações, Edgardo Dias vendeu os direitos do Menudo, que mudou de nome e recrutou integrantes mais velhos, mas chegou ao fim em 2002. Apesar de seu imenso sucesso, incluindo 32 integrantes, 34 álbuns de estúdio e inúmeras turnês mundiais, o legado do Menudo é manchado por estas histórias sombrias. Em outubro de 2020, Anthony Galindo Ibarra, um artista venezuelano que se juntou ao grupo em 1995, faleceu aos 41 anos em um hospital de Miami, após tentar tirar a própria vida. Conhecido como El Papi Joe, ele enfrentava uma depressão profunda, intensificada pela pandemia e pela impossibilidade de realizar apresentações. Em 2021, o mundo da música sofreu outra perda com o falecimento de Ray Reyes, aos 51 anos devido ao infarto. Ray, que fez parte do auge do Menudo nos anos 80, voltou a se reunir com a banda em várias turnês, incluindo a comemorativa de 15 anos e a de 2019.
Johnny Lozada prestou uma homenagem emocionante a Ray no Instagram, refletindo sobre a dificuldade de perder irmãos de vida. A trajetória do Menudo, cheia de altos e baixos, revela uma realidade complexa e dolorosa para os fãs que muitas vezes procuram desacreditar e menosprezar. Essa parte da história nos desafia a olhar além da música e do estrelato, enfrentando as duras verdades por trás da fama.